Bem-vindo ao Hora da Regularização DC, que não é uma hora, 20 minutos, meia hora, quando a gente passa do tempo. Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Você? E eu sou Gustavo Mota, arquiteto e urbanista. Nós somos aqui da DIC Regularização de Edificações. Nosso escritório é especializado em tornar aquele imóvel existente documentado. Porque às vezes a pessoa tem a casa há anos, mora na casa há anos, mas não tem a papelada da coisa. E aí estamos aqui para resolver isso para você. O que a gente falou nas edições anteriores do Hora da Regularização, Gu? A gente falou um pouquinho de notificação, falamos um pouquinho de documentação de habits, então a gente falou um pouquinho aí sobre, vamos dizer que o início da regularização, né? Tá. E a gente falou de todos os documentos que a gente precisa ter quando for pedir o habite, assiste o episódio anterior. Só que quando a gente vai preencher lá no sistema para fazer a solicitação da habite, tem uma perguntinha que chama... Então, a perguntinha que eles fazem, na verdade, é quem é o responsável tributário, né? Que quer dizer... O que é o responsável tributário? Gente, toda obra que acontece, ampliação, demolição, construção nova, precisa ser regularizado na Receita Federal. Quando a gente fala essa palavra tributo, a gente lembra de quem? Receita. Do leão, tá? Então, o responsável tributário é quem vai pagar este imposto, que é o INSS de obras, para a Receita Federal. Por que a prefeitura pergunta, você sabe? Então, Claro que ele sabe da gente. na hora que sair, né, a documentação, então sai o habite, sai a documentação da edificação, a prefeitura precisa informar a Receita Federal, né? E diferente do que algumas pessoas pensam, né, não é só o proprietário que pode ser informado. Tem mais algumas pessoas, né? Isso é muito interessante, porque primeiro a gente precisa explicar o que é proprietário. Sim. A outra opção seria dono de obra. E a outra opção seria, tipo, qualquer pessoa. Se você pegar o manual da instrução normativa que rege o recolhimento do INSS de obras, ele fala: proprietário de obras, define para mim, Gu, quem que é o proprietário? Então, o proprietário é quem tem o seu nome na matrícula, né, do cartório de registro de imóveis, como, né, realmente é o proprietário daquele imóvel. Tá. Então, a gente sabe que proprietário tem que ter o nome na matrícula. Sim. Mas ele pode ser um dono de obra. Qual que é a diferença? Então, o dono de obra, né, você foi responsável pela execução da obra, mas você não é o proprietário. Então, Tá. muitas das vezes tem uma ligação ali com o aluguel, né? Tá, então a pessoa aluga, por exemplo, aluga um terreno para montar um lava-rápido. Esse é um exemplo bem prático para a pessoa entender. E aí, para montar um lava-rápido, ele vai acabar construindo alguma coisa, uma cobertura. Quem está construindo não é o proprietário do lote, é o locatário do lote. Sim. Então, ele é dono da obra. Mas a gente tem outros casos, e no manual tá escrito assim, ó, ou qualquer outra pessoa interessada em regularizar a edificação. Tipo, é muito engraçado. Tipo, a receita tá assim, quer pagar o INSS, eu recebo. Tá tudo certo. Esse lance de qualquer um interessado, a gente acaba usando muito em inventário, Sim. em outras situações em que precisa ser regularizado, o proprietário faleceu, não tá mais aqui, a documentação ainda não tá resolvida, não tá no Quem nome de um, executou nem a no obra nome de também, outro. não. Então, E aí acaba fazendo, vamos pegar o filho que tá cuidando do Sim. inventário e vamos fazer no nome dele? Isso. Isso acaba sendo uma possibilidade também. Muito bem, então a prefeitura, ela tem obrigação, essa palavra é muito importante, porque fala assim, essa prefeitura agora formando as coisas para Receita, o que eles têm que ficar me delatando para Receita Federal? E aí, acho que é até legal a gente falar, né? Porque a prefeitura ela não notifica só o alvará de licença de construção, né? Que mais que ela notifica? Ela notifica licença de construção, ampliação, reforma, demolição, o habite-se. Sim. Se for habite parcial, notifica o habite parcial. Agora, a gente está falando de responsável tributário, Sim. mas isso é um tema importante da gente falar agora. Quando a prefeitura informa quem é o responsável tributário, ou seja, quem vai pagar o tributo, que tributo? O INSS. Ou seja, quem é o CPF que vai ficar responsável em pagar o imposto. Beleza. INSS de obras. Toda obra tem que recolher INSS de obras, Gu? Então, ele tem algumas especificações lá, né? Onde você não precisa recolher,
mas são casos muito específicos, tá? Assim, Quase ninguém. Às vezes a pessoa acha assim, é que eu construí, assim, para você se enquadrar nesse quesito, tem umas regras bem específicas lá, que aí vai um pouquinho mais aprofundado. Até acho que a Adri vai saber explicar um pouquinho melhor ali algumas regras, né? Tem uma cultura, uma ideia de que casa até 70 metros quadrados não paga INSS de obra. Gente, isso não existe, tá? Mas é verdade que casa até 70 metros quadrados não paga INSS de obras. É verdade, desde que são as informações específicas que o Gustavo disse. Desde que seja casa popular, único dono e o projeto tenha sido aprovado como interesse social. Então, não é só... Porque um apartamento de até 70 metros quadrados na Avenida Paulista não é um imóvel popular. Sim. Entendeu? E uma casinha em qualquer bairro da cidade, não necessariamente também. Sim. Então, assim, para que ele se enquadre na instrução normativa, em todas as... Como que fala? Todas as obrigatoriedades. Para garantir essa isenção, que daí não precisa nem cadastrar o CNO, nem fazer o pagamento, é nesse caso muito específico. Sim. Outra situação muito específica é, por exemplo, o trabalho de multirão, mas também não é sempre que acontece, e mesmo assim você tem que ter documentação comprovando, tipo um recibo assinado, eu vim aqui, eu trabalhei de graça e assinado, porque a Receita Federal precisa receber esse imposto. Por que ela precisa receber esse imposto, Gustavo? Então, na verdade, assim... Quer dizer, ela precisa. Ela não precisa receber nada, porque ela recebe muita coisa. Mas ela cobra isso da gente, está instituído por normativa. Para que vai esse dinheiro? No fim, né, a gente hoje, na construção civil, a gente não tem o costume de registrar os profissionais que passam pela obra, né? Então, uma das maneiras que a Receita Federal conseguiu fazer para que recolhesse, né, o INSS desses trabalhadores foi através, né, da aferição ao final da obra. Então, ao invés de você, né, registrou todos os profissionais que você está pagando, como você não registrou, ao final da obra você faz uma estimativa e paga aquele valor que você deveria ter pago, né, se tivesse registrado aqueles profissionais. Né? Você conseguiu já entender, né? INSS de obra, contribuição previdenciária do trabalhador que executou a obra. Se você não registrou o cara, porque quando você registra, você paga, né? Sim. INSS, mais um tanto de coisa. Aí você já paga um monte de coisa. Se você não paga, paga no final da obra. E aí, é interessante explicar que a maioria dessas pessoas vão se aposentar um dia por idade, elas não vão ter registro. E o governo tem que manter esse caixa disponível para essas aposentadorias. Se esse dinheiro realmente fica disponível para isso ou não, aí é outro assunto que eu não vai discutir agora. Mas você entendeu a lógica da cobrança do imposto. Uma coisa que a gente falou aqui, e eu não sei se quem está em casa sabe, é o tal do CNO. O que é o CNO, Gu? Então, o CNO, na verdade, é o Cadastro Nacional de Obras, né? Ele é basicamente o CPF da obra. Então, ele tem uma serventia ali perante a Receita Federal, que ele vai mais além do que só a informação. Então, ele vai uma série de dados ali referente à obra, que ele vai especificar aquela obra que vai acontecer, né? Então, até tem algumas coisas mais específicas que você já coloca já no CNO referente à obra, né? Que seria referente à questão de tamanho de construção, localização e assim por diante, né? Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? A gente falou no começo que a prefeitura é obrigada a informar os alvarás. Sim. E aí, você que está em casa, está querendo entender um pouco mais sobre INSS de obras, o que é o responsável tributário, entenda o seguinte, a prefeitura não abre CNO, ela não cadastra CNO. Cadastro Nacional de Obras, ele é cadastrado dentro do seu ECAC, que é um portal da Receita Federal, é um portal de autosserviço, digamos assim. Se você entrar no seu ECAC e existir um CNO, alguém cadastrou. Você deu procuração para alguém entrou lá e cadastrou. A prefeitura não abre CNO. Ela informa alvará. Percebe a diferença? E aí é o que acontece, né? A prefeitura vai emitir o alvará, vai informar esse alvará para a Receita Federal e a Receita Federal vai estar ciente desse alvará. Tá. E aí o que acontece é que ela notifica para... A Receita Federal manda uma notificação solicitando a abertura do CNO. Então, ela manda uma notificação e fala assim, conforme o alvará informado para a prefeitura, não localizamos o seu CNO. Ou seja, você precisa abrir esse cadastro. Por quê? Porque quando você abre esse cadastro, você começa a obra. Qual que é a regra para cadastrar um CNO, na verdade, Gu? Então, na verdade, a gente tem ali um limite de período, né? Que não necessariamente é após a aprovação, mas você tem, né, até 30 dias do início da obra, que é uma coisa diferente, né? Saiu o alvará, não é a partir daquele período. A partir do momento que você iniciou a obra, você tem 30 dias para cadastrar o CNO.
A gente já viu aqui notificação de 6 meses de projeto aprovado chegando, notificação por falta de CNO, assim como a gente já viu obras com 4 anos e meio, prestes a dar a decadência, a gente já explica o que é decadência, recebendo a notificação para fazer a regularização. Então, não existe uma regra. A quando a Receita Federal vai me notificar? Não sei. Mas que ela sabe que você está construindo, ela sabe. E isso é até legal da gente informar, né? Que quando a gente fala do processo na Receita Federal, ele basicamente aí ele tem as 2 etapas, né? Então, ele vai ter, assim que você aprova na prefeitura, você tem que fazer o CNO. E depois, ao final da obra, você tem que regularizar, né, através da aferição, onde você vai pagar aquele imposto para daí conseguir emitir a CND, né? E aí sim, quando a gente entra na questão da aferição, a gente tem uma série de coisas que acontecem ali dentro, né? Inclusive, que você comentou da questão de decadência. Então, a gente tem o valor a pagar, mas para obras que têm condição, existe possibilidade de redução, não tem? Isso é muito interessante e eu quero que você entenda o seguinte, se a sua obra é antiga, se você tem uma situação constituída, se você mora nesse imóvel há mais de 5 anos e tem documentação comprobatória para isso, nós podemos fazer a sua decadência, ou seja, você não paga mais o imposto ou paga parcialmente. Sim. É tipo aquela história do passou 5 anos, limpa o nome, tá? Então, assim, o credor, que é a Receita Federal, ele tem 5 anos para te cobrar. Se ele não te cobra, ou seja, se você nunca recebeu nenhuma notificação, você tem direito de solicitar a decadência desse imposto. E aí vai depender de documentação, né, Sim, a gente tem uma lista de documentos, né? Então, um exemplo, né? Para decadência total seria uma documentação e decadência parcial tem uma outra lista de documentos. E aí a gente vai precisar analisar seu caso para ver qual que é a melhor situação para você, qual que é o menor custo, né? Tudo isso a gente faz. Inclusive, sabia que nossa primeira consulta no escritório é gratuita? É gratuita, hein? Então, precisou consultar, quer saber quanto precisa para regularizar, é só chamar a gente. Tá, agora você falou para mim, então a gente já falou que quando a gente vai pedir o habite-se, pergunta ao responsável tributário, ou seja, um CPF é informado para a Receita Federal como a pessoa que vai ficar responsável em pagar o imposto. A gente já falou o que é o imposto. A gente já explicou o que é o CNO, que remete ali ao CPF, é o número que identifica a sua obra na Receita, e é em cima dele que acontece todos os trâmites. Você falou a palavra aferição, a palavra aferição significa que quando a gente der todas as informações necessárias para a Receita Federal, ela vai calcular, uma obra com essa característica, unifamiliar, tantos metros quadrados, em tal estado vai custar mais ou menos X de imposto. Então, essa é a aferição, é o cálculo do quanto você vai pagar. A pessoa paga a DARF. Aí sai a CND. O que é a CND, Gustavo? Então, a CND seria a certidão negativa de débitos, que aí é informando que você não deve nada referente àquela obra, àquela edificação perante a Receita Federal, no caso, né? Então, tá falando assim, esse imposto que era devido para essa obra foi regularizado, então é a certidão negativa de débitos. O pessoal não pode confundir, às vezes, porque pelo fato de ser negativo, não é que é uma coisa ruim, pelo contrário, certidão negativa de débitos. Então não tem nada devendo ali. Nega débito, né? Você não deve. E além disso, né, a gente tem outras certidões também, né? Além da CND. E quais seriam essas certidões aí e o que significa cada uma delas? A que a gente deseja do fundo do nosso coração é a CND, que é a que a gente não deve nada para ninguém. Mas existe a certidão positiva de débito, que daí agora você já entendeu, né? Que o positivo significa que deve. Mas o positivo de débito não necessariamente é uma coisa ruim. Há débito, mas, por exemplo, você pode estar... Não, necessariamente é uma coisa ruim, você está devendo. É a CPND que não é. A certidão positiva de débito, na verdade, ela vai falar que você está devendo. Mas normalmente ela nem sai uma certidão positiva, né? Ela já informa lá que tem alguma coisa de irregular. Então, a certidão positiva que a gente fala seria a certidão positiva com efeito de negativo, né? Isso. Aí, a CPEND, certidão positiva com efeito de negativo. Era essa que eu tava pensando na hora que eu comecei a explicar. Porque a positiva você deve mesmo, ponto. Sim, A certidão negativa, positiva, com efeito de negativa, significa o seguinte. Eu devo, mas pode estar, por exemplo, parcelado. Então, ela tem efeito de negativa por quê? Porque eu estou pagando meu parcelamento em dia. Então, enquanto estou pagando, eu devo, porque eu tenho um débito parcelado, financiado, mas eu estou pagando em dia, então ela tem efeito de negativa. Dá para sair CPND também quando você acabou de confessar a dívida, a guia vai vencer dia 20 do mês seguinte. Sim. E aí, a guia não venceu ainda. Se a guia não venceu ainda, você está devendo?
Sim, porque você confessou a dívida, mas não porque não venceu o boleto. Então, ela sai como uma certidão positiva com efeito de negativa. Se no dia do vencimento do boleto você não pagar, daí ela vira positiva. E aí o positivo é ruim mesmo. E aí, até aproveitando, né? Essa certidão negativa, que é o que todo mundo quer para averbar a edificação, né? Mas, um exemplo, né? Vamos dizer que o vencimento é para daqui a um mês e eu já tô com a certidão positiva que eu fiz de negativa. Eu consigo utilizar dela para chegar no meu final, que seria averbar a edificação ou não? Então, é que a gente começou com responsável tributário, a gente tá indo muito além, vamos lá. É verdade. Quando você tira o habite, você torna a sua obra 100% regular na prefeitura. Isso. Quando você regulariza o seu imposto na Receita Federal com a CND ou com a CPEND, que é positiva com efeito negativa, você está regularizando o seu imóvel na Receita Federal. Mas para que esse imóvel esteja mesmo 100% regularizado, tem que regularizar onde, Gustavo? No cartório. No cartório. E aí, no cartório, o que a gente tem no cartório? A matrícula. Lembra que a gente falou lá, a primeira coisa que a gente falou, o proprietário é o nome que está na matrícula. Sim. Na matrícula tem o quê? Lote. Você tem terra. Dá um exemplo de matrícula. Um exemplo de matrícula? 10 por 30. Pode ser 10 por 25, né? Que normalmente lote de 250 metros. Né? Aí vai ter o nome do o bairro, o endereço, frente para que rua e as informações do terreno. Só que só tem terreno, não tem construção. Para que haja construção, para que foi edificado neste lote, a gente precisa fazer o quê? Averbação. E que documentos o cartório aqui de Atibaia, pelo menos, pede para fazer a averbação? O habite, que é o primeiro lá, que a gente comentou. Que a gente começou o assunto nele. E a CND, né? A certidão da Receita Federal. Então, para que a gente tenha um imóvel 100% regularizado, quando você for pedir o habite, você tem que informar o CPF do responsável tributário, que é o cara que tem que pagar o imposto. Quando a prefeitura te emitiu o habite e quando você regularizar o imposto na Receita, você pode juntar essa documentação, ir até o cartório, que no nosso caso aqui do ladinho, isso aí. E averbar a construção. Neste momento, essa casa passa a existir na matrícula. E aí sim, a gente pode vender, financiar, porque legalmente esse imóvel existe. É isso aí. Então, inclusive, né, dá para utilizar já da própria CPND para fazer a averbação aqui em Atibaia. Isso é muito importante. Então assim, dá para utilizar desse documento mesmo antes dele ter vencido. E por que o cartório aceita essa CPND mesmo antes de ter vencido e quitado esse documento? A dívida na Receita Federal, ela é do CPF, ela não é do imóvel. Então, quando eu vou lá, declaro meu CPF e confesso a dívida, se eu deixar de pagar esse imposto para a Receita, a dívida ativa não é com o imóvel. A dívida ativa é com o meu CPF, que é aquele CPF que é informado pelo responsável tributário lá no pedido do habite. Vocês estão entendendo? Por que a gente tudo ligado. Por que a gente está contando toda essa história? Então, se o imóvel não gera nenhum problema para o imóvel, então se você averbar, vender o imóvel, ou financiamento da Caixa, eles obrigam que você faça a averbação para você começar a amortizar a dívida. E aí é legal, porque quando é financiamento da Caixa, você recebe a última parcela depois que apresenta a matrícula. Então faz a conta comigo. A guia vence 20 dias depois. Não, dia 20 do mês seguinte. Isso. Então, se eu pegar no dia, 1º de abril, e gerar essa guia, ela vai vencer 20 de maio. São 50 dias, praticamente. Se eu faço isso, o cartório me entrega a documentação em 10 dias. Então, em 10 de abril, tá tudo pronto. Eu levo na Caixa, entrego pro gerente. O gerente me paga, espero eu, em 30 dias. Ele vai me pagar ali 10 de maio. Não venceu ainda a minha guia. Sim. Aí eu aproveito esse último pagamento da Caixa Econômica Federal, né, ou do banco que você usou para fazer o financiamento, para pagar o imposto da Receita, se você não reservou esse dinheiro durante a obra. E aí você pode já procurar a gente entender quanto que fica esse imposto, para já ir guardando esse dinheiro e no final da obra não ficar dependendo dos 5%. É isso aí. E é até legal, né, falar assim, que nem você vê, né, quando a pessoa é especialista, porque a gente tem a questão, né, de depois que eu declarei, né, aquele débito não é do imóvel. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito ciente, porque a partir do momento que eu confesso essa dívida, é o meu CPF, vamos dizer assim, que está em jogo. Então, acontece muitas das vezes assim, a pessoa que está comprando dá uma entrada para daí conseguir fazer a regularização, e aí a pessoa que está vendendo regulariza. E nesse meio tempo, né, é o CPF de quem está regularizando, é ainda o atual proprietário. Então, você tem que estar ciente disso, que se você não pagar,
é o CPF de quem está vendendo, ali no caso do proprietário, atual proprietário, que vai estar em jogo, e não o imóvel em si, né? E falando nessa questão de sinal, se você está vendendo seu imóvel não está regularizado, e você fala assim, putz, quanto eu tenho que pedir de sinal para conseguir regularizar minha casa? Vem para D&C. Sim. A gente vai calcular para você, você tem que pedir... Para regularizar sua casa fica 30 mil, com todos os custos, né? Mais ou menos. Porque todo mês muda. Não, que todo mês Sim, muda o valor, certeza. né? Então a gente. Assim, mas você sabe, é na casa dos 5, é na casa dos 50, é na casa dos 25, né? 30 mil. Então, se você vai pedir um sinal e com esse sinal você precisa pagar a regularização, você tem que pedir um sinal de 50, de 40. Sim. Porque se você pedir um sinal de 20, você vai ter que tirar 10 do seu bolso para regularizar. Sim. E às vezes o proprietário atual não tem os 10 do bolso para fazer a regularização. Sim. Então, vem para cá, manda o seu corretor procurar a gente já faz esse levantamento para você sem custo. O primeiro levantamento a gente não cobra. E aí você consegue entender quanto tempo demora, quanto custa, como que eu vou fazer para regularizar esse imóvel. Na hora que você for assinar um contrato, você sabe quanto pedir de sinal e você sabe o que colocar de prazo, Sim. o que colocar de tempo, o que prometer para a pessoa que está comprando, para não ficar uma coisa desconfortável depois. E isso é muito legal até da gente comentar, né? Porque é o que a gente fala, né? Quando a pessoa ela se especializa numa área, ela acaba dominando alguns assuntos que outras pessoas não têm esse conhecimento. Então a gente fala, por exemplo, da especialização da Adri no INSS. Quando a gente fala de projetar, você já pode estar pensando na Receita Federal desde lá do início. Então você pode economizar, né, quando a gente fala para o profissional, você pode economizar para o proprietário já desde o início lá no projeto, com algumas dicas aí que... A nossa arquiteta aqui sabe tudo de projetos, tá, gente? Vamos dividir o negócio? Ele cuida do projeto, eu cuido da receita. Com algumas dicas aí que a Adri sabe um pouquinho mais a respeito de projeto, que faz economizar um pouco mais na Receita Federal, né? Mas aí a gente vai ter que deixar para outro dia, Outro né? dia? Que hoje não dá mais tempo, já passou nossos 20 minutos, né, Gui? Mas pode mandar uma mensagem. Tá, não, mas vamos deixar como tema da próxima live? Sim, pode ser. Né? Não é live, né? Da nossa hora da regulação. Mas é que se a gente ficar 1 hora conversando e a gente fica. Vocês não assistem, entendeu? Então a gente tem que falar só o que... E olha que era pra falar só do responsável tributário. A gente falou do responsável tributário do Habits, do CNO, CND, CPND, CPD. Falamos da verbação. Você ainda quer falar de como economizar no projeto? Não, tá, outro vídeo. Fica pro próximo. Mas, próximo. Já deu para pegar uma boa ideia da parte da Receita Federal, porque a gente comenta, né, que é um processo que ele é burocrático, né, ele é complicado, mas quando feito por pessoas certas, em mãos certas, sai tudo bem e ainda dá para economizar ainda. E dia 20 de maio a gente tem novidade chegando por aqui? Tem. 20 de maio de 2026, boa. Né? Porque vai que a pessoa tá assistindo esse vídeo depois. Outro mais pra frente. Futuro. Então, save the date. Salve a data. 20 de maio a gente tem uma novidade aqui chegando pra vocês nesse nicho de regularização na Receita Federal. Mas a gente hoje não vai falar nada. Se assistir a próxima live, a gente fala sobre isso no mês que vem. Tá bom? Saber um pouquinho mais. Um abraço, tchau, tchau.